Olá, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a nossa igreja através do estudo da Palavra de Deus. Nós damos as boas-vindas a todos aqueles que acompanham a transmissão e aqueles que podem acompanhar em tempo real, é melhor ainda. Que Deus abençoe, edifique, santifique a sua vida, santifique a nossa igreja. Nós hoje encerraremos o estudo do 10º mandamento e, consecutivamente, dos 10 mandamentos. Então, eu quero convidar você que está acompanhando o estudo para lermos Êxodo capítulo 20, versículo de número 17. Êxodo 20, versículo 17, o último mandamento. E diz assim a palavra de Deus: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Nós vamos orar, suplicando ao Senhor a iluminação, a capacitação do Espírito Santo para examinarmos a Escritura. Feche os olhos e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por Tua palavra, a qual é viva, eficaz, poderosa. A Tua palavra, ó Deus, que nos proporciona ouvirmos a Tua voz. A Tua palavra que muda a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Que Teu Espírito Santo nos ilumine a cada dia, em cada momento que abrirmos a Tua palavra, Ele possa nos iluminar e possa nos conduzir ao entendimento e também, ó Deus, a aceitação por meio da fé e a prática da Tua palavra. Que nessa noite, mais uma vez, sejamos agraciados com a ação poderosa, graciosa do Teu Espírito Santo na leitura e na exposição da Tua palavra. Em Cristo Jesus, Teu Filho, nós oramos. Amém. Meus irmãos, o 10º mandamento, não cobiçarás. No domingo pela manhã, nós vemos, então, o princípio desse mandamento, que é o contentamento com todas as nossas posses. Hoje nós veremos aquilo que é proibido neste mandamento. Então, nós devemos ter um contentamento com todos os bens que nós temos, com a família que nós temos. O contentamento com a esposa, o contentamento com o esposo, o contentamento com os filhos, com todas as posses que você tem, quer seja um empresário, quer seja um autônomo, quer seja um empregado, até onde você já se qualificou. Então, nós temos toda uma estrutura estabelecida por Deus, concedida por Deus, de vida profissional, de vida social e de vida espiritual, e nós devemos dar graças ao Senhor por essas bênçãos, devemos estar contentes com as bênçãos que o Senhor tem nos concedido em todas as áreas da nossa vida, mas esse mandamento, como nós vimos no domingo, ele não nos proíbe o crescimento, ele não nos proíbe almejarmos a prosperidade financeira, a prosperidade no relacionamento conjugal, no relacionamento espiritual. Esta prosperidade, ela deve ser buscada através dos meios lícitos, com oração e com submissão ao Senhor. Vimos também que nós devemos estar felizes e contentes com o nosso próximo, com a prosperidade dele, com as posses que ele tem, com a família que ele tem. Nós devemos nos alegrar porque o nosso próximo prospera, independente se ele prospera na mesma intensidade que nós ou se a sua prosperidade é maior do que a nossa em todas as áreas da nossa vida. Devemos estar contentes e agradecidos a Deus pela prosperidade do nosso próximo também. Então, resumindo, nós devemos viver contentes, alegres, felizes e agradecidos ao Senhor por tudo o que Ele tem nos dado, tudo que Ele nos tem proporcionado.
a nós e ao nosso próximo também. Hoje, então, nós veremos, para finalizar o estudo dos 10 mandamentos, ou do 10º mandamento, nós veremos as proibições deste mandamento. Então, o que é dever estar contente, feliz e agradecido pela nossa condição, pelos bens, pelas posses que nós temos, pelas conquistas e que todas nós podemos resumir em bênçãos do Senhor para a nossa vida e também para o nosso próximo. Esse é o princípio. Agora, quais são as proibições do 10º mandamento? Então, as proibições, resumidamente, é a seguinte: o descontentamento com o nosso estado, a nossa situação, a inveja e a tristeza por causa do bem do nosso próximo, juntamente com todos os sentimentos e afeições desordenados para com as coisas que lhe pertençam. Então, a primeira proibição é o descontentamento com as bênçãos que nós temos recebido das mãos do Senhor. A inveja e a tristeza, que são sentimentos produzidos pelo coração por causa do nosso próximo, da sua prosperidade, dos bens que ele tem. É isso que nós veremos nessa noite. Então, vamos passar por algumas dessas proibições aqui. A primeira delas, o pecado do descontentamento com o nosso estado, com a nossa situação. Tá? Então, um espírito, um sentimento de descontentamento, ele é extremamente pecaminoso, porque envolve a insatisfação com a providência de Deus. Se você está na situação que você se encontra hoje, se você poderia estar numa situação financeira melhor, se você poderia estar em qualquer área da sua vida, numa situação melhor e não está, não é o momento de ficar chorando por aquilo que você não fez. É o momento de você buscar o equilíbrio, ser grato a Deus e procurar em oração e dentro dos princípios lícitos melhorar a sua condição de vida. Então, esse espírito de reclamar, de estar descontente, ele é extremamente pecaminoso, porque ele implica numa insatisfação com a providência de Deus. É preciso entender se nós estamos na posição que estamos, no patamar que nós estamos, no nível que nós estamos, quer seja espiritualmente, quer seja financeiramente e até mesmo na nossa condição conjugal, no nosso relacionamento familiar. Primeiro, graças ao Senhor, que ainda estamos naquela condição e ainda estamos vivos. Graças ao Senhor que nós temos todo um princípio bíblico onde nós podemos recorrer para melhorarmos aquela situação, melhorarmos para a glória de Deus e o nosso bem-estar. Graças a Deus que nós temos Jesus à destra do Pai intercedendo por nós. Então, o fato de nós termos ainda uma família, o fato de termos um emprego, o fato de termos as condições financeiras de hoje, já é motivo de agradecermos a Deus e jamais estarmos descontentes. Se você tem andado insatisfeito, se você tem andado descontente com a sua situação, você está pecando, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco. Então, deixa eu ler um texto com você de 1 Reis, capítulo de número 21, versículo 3 e 4, e é um texto que fala a respeito de Nabote e Acabe. Versículo, capítulo 21, depois você pode ler todo aquele capítulo, Acabe, ele quer de todas as maneiras a vinha de Nabote, mas aquela vinha era uma herança do Senhor, ela tinha um valor, era uma herança do pai de Nabote, então ela tinha um valor sentimental muito grande para ele. Ele não queria vender, era dele, aquilo lhe trazia prazer, mas Acabe queria aquela vinha de tudo enquanto é forma. Então, 1 Reis, capítulo 21, versículo 3 e 4. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o israelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou-se o rosto e não comeu pão.
Acabe ficou extremamente indignado, entristeceu, passou-lhe a fome. Ele não precisava daquela vinha, era apenas uma cobiça. Ele tinha as posses suficientes para todas as suas necessidades, não só as suas necessidades, para o seu prazer, para a sua alegria. O Senhor já havia constituído a ele como rei e dado a ele tudo que ele precisava. No entanto, quando Nabote não quis lhe vender a vinha, não quis lhe passar a vinha, ele ficou profundamente descontente e ficou entristecido. Meus irmãos, temos que ter todo o cuidado, porque nós temos o suficiente. Existem pessoas que estão numa situação muito inferior à nossa, e às vezes estão nessa situação inferior, como um mendigo e outras pessoas que acabam sendo os moradores de rua, numa situação extremamente precária, felizes quando ganham uma moedinha, quando ganham um lanche na rua, quando alguém lhes dá um bom dia ou dá uma atenção para eles. Então, existem pessoas numa situação muito inferior à de muitos, e que mesmo nessa situação que se encontram, eles ainda estão descontentes. Então, lembre-se bem deste exemplo aqui de Acabe, que foi para sua casa, deitou na cama, virou as costas, não quis comer absolutamente nada, mesmo tendo tudo aquilo que ele precisava. Há um outro texto também que eu gostaria de compartilhar, que é o livro de Esther, capítulo 5, versículo 12 e 13. Quando Esther convida Amã para que ele pudesse ir lá no banquete, lá ele participou juntamente com o rei de todo aquele banquete ali. Então, Esther, capítulo 5, versículos 12 e 13. Disse mais Amã, ele estava relatando agora na sua casa tudo aquilo que havia acontecido lá no banquete. A própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então, veja que todo aquele banquete oferecido a Amã era, assim, um momento em que Esther havia preparado, era um plano que ela tinha para revelar ao rei qual era a intenção de Amã para com o seu povo. Então, ele volta para casa, mas ele odeia Mordecai. Então, tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que até o momento ele já conquistou, e era uma honraria que Esther estava concedendo a ele, isso não faz diferença para ele, porque ele tem ódio por Mordecai. Mordecai nunca se prostrou diante dele, Mordecai nunca admitiu todas as trapaças e as injustiças de Amã. Então, a pessoa que está descontente, ela acha que Deus não está sendo justo no modo como a trata. E assim, o descontentamento com a nossa situação equivale a encontrar um erro em Deus. Então, preste bem atenção. A pessoa que ela está descontente com a situação em que ela se encontra, com as posses que tem, com os bens que tem, com a família que tem, com a esposa, com os filhos que tem, ele, ao estar descontente, na sua ação, a sua ação, ela traz uma ideia de que Deus não está sendo justo com ele. Ou seja, o que eu tenho não é suficiente, por isso estou descontente. A minha família não é suficiente, a minha esposa ou o meu esposo não são suficientes, não é o que eu queria, não é o que eu preciso, o trabalho que eu tenho, os recursos financeiros que eu tenho não são suficientes, eu precisaria muito mais do que isso, alguma coisa diferente. É o mesmo que chamar Deus de injusto, e isso é pecado, isso é atribuir, ou pelo menos esta é uma tentativa de atribuir a Deus algum erro, e por isso, então, o descontentamento, ele é pecado, o descontentamento com o nosso estado é pecado. Não vou repetir, que eu já disse que nós podemos e devemos procurar
a prosperar. Não vou repetir isso detalhadamente, tá? Então, o primeiro pecado que é proibido, o descontentamento com o nosso estado, com a nossa condição. Tudo o que nós temos, tá? A esposa que você tem, o esposo que você tem, os filhos que você tem, a sua moradia, o seu trabalho, os seus bens, tudo que você tem, é exatamente tudo que você precisa para que você sirva a Deus, é tudo que você precisa dentro do contexto que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, seja grato a Deus e procure administrar e procure no Senhor e de forma lícita melhorar, caso você entenda que precisa de melhorar. Segundo pecado aqui, o pecado da inveja. Temos que ter muito cuidado com esse pecado. Inveja significa egoisticamente em vista daquilo que outro possui. Então, inveja significa afligir-se egoisticamente em vista daquilo que o outro possui. E à luz desse mandamento aqui, é tudo. É a casa do próximo, são os bens do próximo, é a esposa, os filhos, o servo, aqueles que trabalham para o próximo. Isso significa que o invejoso não tem as mesmas posses, né? Ou seja, se o invejoso não tem as mesmas posses, as mesmas bênçãos que o próximo tem, então ele deseja que o próximo também não as tenha. Então, a inveja, ela parte desse princípio. O invejoso, ele deseja que o seu próximo, se o invejoso não tem tudo que o próximo tem, se o invejoso não tem casa própria, tem casa alugada, se o invejoso não tem uma esposa qualificada como a do próximo, se o invejoso não tem filhos como o do próximo, se ele não tem empregados, bens como o próximo, qual que é o seu sentimento, o seu desejo? Que o próximo não tenha, que o próximo seja igual ou inferior a ele. Então, este é o pecado da inveja, e nós temos que lutar contra esse tipo de pecado, com esse tipo de sentimento. Então, lembrando da exigência, nós devemos estar satisfeitos e contentes com toda a nossa situação e também desejar que o próximo prospere como nós. E se o próximo ele é mais rico que nós, se as suas posses são maiores do que a nossa, nós devemos nos alegrar com ele, mesmo que a nossa seja, em termos de qualidade e quantidade, inferiores. Gálatas capítulo 5, versículo 26, diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A maioria de nós terá situação financeira diferente da do outro. Alguns são casados e têm filhos, outros não casaram, outros casaram e não têm filhos, alguns conseguiram estudar e se profissionalizar, outros não. E há uma série de fatores que contribuem para isso. Então, é importante entender que existirá essas diferenças e todas elas dentro do que Deus estabeleceu para nós. Então, eu tenho que ser grato a Deus e não tenho que ter inveja da situação do meu próximo, da condição dele, quer física, financeira ou espiritual e até mesmo familiar, tá bom? Então, nós não devemos ter inveja uns dos outros. Isso é sentimento faccioso. Isso é espírito de difamação entre a própria igreja. Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 16, diz assim: se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, esse sentimento de inveja que brota no nosso coração, ele vai virar um efeito dominó, ou um efeito cascata, e ele vai proporcionar a quebra da comunhão. Ao invés de amarmos o nosso próximo, a pessoa terá inveja, ela cobiçará aquilo que ele tem.
isso trará uma série de outras situações ruins para o meio da igreja. O culto será contaminado, a ceia será contaminada, tudo que envolve o nosso relacionamento com o próximo e com o Senhor nosso Deus ficará comprometido e contaminado também. Então, a inveja ela é pecado porque ela procede do egoísmo, que é pecado também. Então, a segunda proibição, aquilo que é o pecado da inveja. Terceiro, o pecado de entristecer-se por causa dos bens dos outros. Meus irmãos, o que leva uma pessoa a entristecer-se por causa da prosperidade dos bens de outros? O que leva uma pessoa a entristecer-se porque o seu próximo, ele está prosperando? Por exemplo, porque ele casou e você não, porque ele tem filhos e você não, porque ele conseguiu um bom emprego e você não, porque ele está prosperando na sua vida espiritual e você não. O que leva uma pessoa a entristecer-se é exatamente o coração pecaminoso e faccioso das pessoas. É isso que faz as pessoas ficarem tristes por causa do bem dos outros, da situação dos outros. Então, o que precisa de ser atacado não é o outro, precisa de ser atacado é o pecado no seu coração. Você precisa tratar isso seriamente com Deus, e você saberá, você mesmo será o termômetro. Quando você estiver observando o seu próximo prosperar e você sentir alegria com isso. Se você vê o seu próximo prosperar e você sentir tristeza, então você está cobiçando, você está tendo inveja, você está transgredindo esse mandamento. O pecado tem dominado o seu coração. Então, esse tipo de sentimento de tristeza acontece conosco quando você não está contente e agradecido a Deus por todas as bênçãos que Deus tem concedido a cada um, inclusive a você. Se o seu irmão prospera, é bênção de Deus. Se no momento você não está prosperando, entenda isso como Deus, uma maneira didática de Deus exortar você. Alguma coisa na sua vida precisa de ser melhorada, ou você precisa de entender alguma coisa. Uma coisa é fato, nós temos tudo o que nós necessitamos para manter a nossa comunhão com o Senhor, para que a nossa vida seja santificada, para servirmos ao Senhor. Tudo o que nós precisamos, nós temos da parte de Deus todos os dias. A condição em que nós nos encontramos, mesmo que você seja o culpado, o causador de estar numa condição inferior à do seu próximo, mas é exatamente aquela condição a que você precisa para perseverar na fé, no amor, na santificação e no servir ao Senhor. Salmo 112, versículos 7 a 10. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Então, aquele que se entristece por causa da prosperidade dos outros, por causa do coração bom dos outros, por causa da justiça dos outros, da comunhão que os outros têm com Deus, aquele cujo coração se entristece é porque é alguém perverso, alguém pecaminoso, e isso não procede do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele distribui as suas posses porque ele quer ver o bem dos outros, ele não cobiça. Se ele tem, ele dá àquele que não tem, ele distribui às outras pessoas, porque ele quer ver o bem dos outros. E o crente, quando vê um outro crente prosperando, ele não fica triste, ele não se entristece por isso, pelo contrário, ele se alegra, porque ele sabe que tal pessoa, sendo crente, ela agirá sempre
com bondade para com os outros, sempre com misericórdia para com os outros. Também Neemias, capítulo 2, versículos 7 a 10. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, quando Neemias está pedindo ao rei tudo o que ele precisa para ir a Jerusalém, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Esses inimigos do Senhor ficaram não somente entristecidos, mas como enraivecidos em saber que alguém estava interessado em ajudar, em abençoar os filhos de Israel. E Neemias, ele conquistou da parte do rei tudo, ou ele obteve da parte do rei tudo que ele precisava, porque Deus movera o coração do rei para que desse a Neemias tudo aquilo que ele precisasse. Além de uma escolta, desse cartas para que ele pudesse entrar nas matas e então conseguir madeira e tudo que ele precisava. O povo de Israel seria abençoado. Porém, os inimigos do Senhor, aqui Sambalá e Tobias, eles se entristeceram, porque não queriam o bem dos filhos de Israel. Então, é pecado desejar aquilo que pertence aos outros. É pecado entristecer-se por causa dos bens que outros conquistam, que outros recebem, por esforço ou por alguma premiação. Enfim, é pecado nos entristecermos pela prosperidade dos nossos irmãos ou do nosso próximo. Quarto, o pecado de ter uma atitude errada para com o nosso próximo. Como que nós encaramos as bênçãos que os nossos irmãos recebem, as conquistas que eles recebem? Qual é o nosso sentimento para com esses nossos irmãos? Qual é a nossa atitude? Ela é uma atitude de alegria, de satisfação, de gratidão a Deus? Ou a nossa atitude, ela é de inveja, ela é de tristeza, de raiva, de cobiça? Qual é a nossa atitude? Então, nós devemos tomar todo o cuidado para não termos uma atitude errada para com o nosso próximo, quer seja por sentimentos, pensamentos ou ações. Tá? Então, Romanos 13:9 diz assim: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, o apóstolo Paulo nos exorta a amar o próximo como a nós mesmos. Então, nós não vamos adulterar, nós não vamos matar, nem furtar e nem cobiçar. E olha o que ele diz mais: e se há qualquer outro mandamento, tudo se resume nessa palavra: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o propósito de todos os mandamentos é amar o próximo. Então, nós sempre o amaremos, e o sentimento do amor, ele impede qualquer sentimento oposto ao amor. Então, quando nós olhamos o nosso próximo prosperando, nós ficaremos felizes, porque nós o amamos, independente da sua condição financeira, independente de qualquer coisa. Ele é o nosso próximo, ele é membro do corpo de Cristo, e assim como Cristo me amou, eu devo amar o meu próximo, em todas as situações. E aos Gálatas, então, Paulo ele nos exorta: fazei, pois, morrer essa natureza, fazei, pois, morrer esse tipo de sentimento que muitas vezes só você sabe.
Só você sentiu, só você tem conhecimento do que se passou na sua mente, no seu coração, em face à prosperidade do seu próximo. Então, qual deve ser a atitude correta do crente em face à prosperidade do nosso próximo? Bom, devemos nos regozijar com as bênçãos que Deus concede aos nossos irmãos, as bênçãos materiais e espirituais que o nosso próximo recebe. O nosso sentimento deve ser esse: regozijo, alegria, satisfação e gratidão ao Senhor nosso Deus. Mas preste atenção a outra pergunta: qual deve ser a atitude correta do crente em face a um pecado ou a alguma perda, algum prejuízo do nosso próximo? Essa situação agora foi invertida, né? No primeiro momento, ele prosperou, e eu devo estar alegre, contente, satisfeito e agradecido a Deus. Mas o outro momento é o contrário. E se ele pecou? E se ele caiu em alguma tentação? Se ele tropeçou? Ou se ele teve prejuízos? Ou se perdeu tudo aquilo que ele tinha por qualquer motivo? Qual deve ser o nosso sentimento numa situação como essa? Nós devemos nos entristecer por qualquer tropeço, qualquer pecado cometido pelos nossos irmãos e qualquer prejuízo que os nossos irmãos sofram. Nós devemos nos entristecer e, lembrando da exigência do mandamento, devemos nos esforçar e trabalharmos para que o nosso irmão, que de repente perdeu tudo, para que ele possa ter o mínimo possível para se manter e manter a sua família também, quer seja financeira, moral ou espiritualmente. Então, Romanos 12, 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O nosso sentimento e a nossa atitude deve ser alegria ou tristeza. Se há prosperidade, se há bênção, alegremos com os nossos irmãos. Se existe tropeço, pecado, prejuízo, nós vamos nos entristecer com os nossos irmãos também. Então, nosso cuidado, todo cuidado, nós devemos tomar para não termos os sentimentos opostos. Quando devemos ter alegria, prazer, satisfação e gratidão a Deus, inverter. Ficarmos tristes porque o irmão prospera, ficarmos chateados porque ele prosperou e um sentimento de alegria, um sentimento de satisfação quando ele tropeçou, quando ele perdeu as suas posses. Devemos ter todo cuidado com esta inversão de sentimento e atitude. Eu quero então destacar aqui entre as proibições, pelo menos mais 3 situações aqui para que nós possamos fechar este mandamento. Primeira delas, estagnação. Quem somente pensa em ser e ter à custa do alheio não é digno da existência que recebeu de Deus. Então, nenhuma pessoa, e especialmente o crente, deve ficar estagnado. Ele deve se esforçar, ele deve labutar, ele deve procurar se qualificar na sua profissão, ele deve administrar bem os seus bens financeiros, ele deve procurar cuidar bem da sua casa, para que ele possa prosperar em todas as áreas da sua vida. Ele deve buscar no Senhor e buscar de forma lícita o crescer em todas as áreas da sua vida. Existem pessoas que elas começam bem do zero, na simplicidade, nunca tiveram recursos para estudar, sempre foi escola pública, começaram os primeiros passos da caminhada profissional, degrau por degrau, não teve, quando casou, a condição de ter uma casa própria, de ter um carro. Quando casou, não tinha condição de pagar plano de saúde para a família, começou com o mínimo, mas um mínimo abençoado por Deus,
o qual foi recebido por tal pessoa como suficiente, sempre foi agradecido a Deus, e tal pessoa, ela se esforça e ela busca no Senhor e busca com lealdade, ela busca crescer, ela busca prosperar, ela busca isso da maneira lícita e justa e prospera e cresce. Ao passo que existem outras pessoas que são conhecidas como nasceu em berço de ouro, né? São pessoas que já têm tudo dos pais, estudam nas melhores escolas, têm as melhores roupas, eles já quando casam já têm carro, já têm casa própria, eles já têm tudo e não são agradecidos a Deus e não administram bem tudo que receberam, e muitos terminam o final da vida, às vezes separados, endividados, em uma situação espiritual precária, deplorável. Então, é importante entender que o Senhor ele nos criou para crescimento, e a própria geração do ser humano é assim. O Senhor nos ensina a crescer, o Senhor nos ensina a crescer em todas as áreas da nossa vida, na área espiritual, na vida financeira, na vida conjugal. Nós devemos trabalhar, buscar o esforço, a boa administração, porque nós somos servos de Deus e devemos viver de maneira tal e administrar de maneira tal as bênçãos que Deus tem nos dado para a glória dEle e para o nosso bem-estar. Outro pecado que está aí no 10º mandamento é a cobiça. O mandamento é esse, não cobiçarás. Então, o 10º mandamento, ele nos mostra aí 2 tipos de cobiça, a material e a sexual. Não cobiçar a casa do próximo, os bens do próximo, os servos do próximo, aqueles que trabalham para ele. E também não cobiçar a mulher do próximo. Então, não cobiçarás a casa do teu próximo. Envolve todos os bens que ele tem, toda a questão material. Tudo o que envolve a vida material, os seus bens, as suas conquistas, o seu grau de estudo, tudo isso. E também a sua esposa, filhos e tudo mais. Então, tudo, eu já disse há pouco, tudo que nós precisamos, Deus tem nos concedido. Então, você jamais precisará dos bens do seu próximo. Você jamais precisará ou da esposa do seu próximo, ou do esposo da sua próxima. Tudo que nós precisamos é o que nós temos. Então, os nossos olhos têm que estar voltados para o que Deus nos concedeu, não para o que Deus concedeu ao nosso próximo. Já falamos do adultério no 7º mandamento. Então, a esposa do próximo é a esposa que ele precisa. O esposo da próxima é o esposo que ela precisa. O esposo que você precisa é o seu, e a esposa que você precisa é aquela que você tem. Então, não se cobiça a esposa do outro, e nem a que é casada, e nem a que é solteira. Você deve voltar os olhos para a esposa que você tem. Não se cobiça nem por sentimentos, nem por pensamentos, nem por olhares ou qualquer outro tipo de conversa. Não se aproxima da esposa do próximo ou do esposo da próxima com qualquer conversa ou intenção que seja pecaminosa. O mandamento é muito claro em proibir esse tipo de ação. Então, Tiago ele nos exorta a prestarmos bastante atenção com o olhar, com o sentir. Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, você deve voltar os seus olhos para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus bens. Você é responsável de cuidar da sua casa, e o seu próximo responsável por cuidar da casa dele. Então, você não deve jamais ficar pensando algo do tipo, aquela que é a esposa perfeita, ou aquele é que é o esposo perfeito.
Perfeita é a que você tem e perfeito é o que você tem, porque é exatamente disso que você precisa. Se você precisasse da esposa do próximo, Deus teria te dado ela como esposa e não a sua. Se você precisasse do esposo da sua próxima, Deus teria dado a você o esposo da sua próxima e não aquele que você tem. Então nós temos da parte de Deus o que nós necessitamos para vivermos bem e prosperarmos espiritualmente, e prosperarmos fisicamente, e prosperarmos financeiramente, e prosperarmos conjugalmente. Então, trate de administrar o que você tem, porque o que você tem é bênção de Deus na sua vida. É exatamente isso que você tem para prosperar em todas as áreas da sua vida. E, por fim, cobiçar também o servo do próximo. Naquele contexto ali, se referia ao escravo do próximo. No nosso contexto hoje, não temos mais esse tipo de situação, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui que ilustra bem o que isso proíbe. Às vezes, uma família, uma esposa, ela traz uma moça da roça, está acostumada com o trabalho lá, para aprender as atividades da casa, para trabalhar naquela família. Um contexto totalmente diferente, né? Uma casa de uma cidade é totalmente diferente de uma casa da roça. Hoje já nem tanto, mas ainda tem diferença. E quando essa moça vem e aprende todo o serviço, e agora ela é uma auxiliar do serviço doméstico qualificada, o vizinho vem e faz uma proposta para que ela vá trabalhar para ele, ganhando mais. Isso é desonestidade. É disso que o texto está tratando aqui. Ou, às vezes, um funcionário de empresa. Você tem uma empresa, pegou alguém que nunca trabalhou, pegou uma pessoa que não sabe nada, e você treinou, ensinou, preparou. Quando ele está agora qualificado, o seu concorrente vem e faz uma proposta maior salarial para ele e o leva. É esse tipo de coisa que é condenado aqui. Então, a pessoa, o funcionário, sim, ele deve almejar prosperar na empresa, crescer na empresa. Todo mundo tem o direito de melhorar a sua condição de trabalho, de prosperar, mas isso não pode ser com deslealdade, nem da parte daquele que está contratando e nem da parte do contratado. Então, é esse tipo de cobiça que ela é proibida aqui. As coisas devem ser feitas de modo lícito. Êxodo 20, 17, então, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Que você avalie o sentimento do seu coração, avalie os seus olhos, avalie a sua conduta, a sua maneira de proceder, para que você esteja contente com tudo que Deus tem te dado, para que você busque prosperar em todas as áreas, porém orando ao Senhor e de forma lícita, jamais cobiçando qualquer coisa que seja do seu próximo. Que Deus aplique esse e todos os mandamentos ao nosso coração e nos conceda uma vida reta e justa na presença dEle. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, dá-nos o entendimento correto da Tua palavra, a aceitação e a obediência por meio da fé. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus nos abençoe e até nossa próxima transmissão no domingo pela manhã, se o Senhor assim nos permitir. Amém.